Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar hoje sobre mais ou menos um pré-jogo, não é necessariamente um pré-jogo, mas eu separei alguns pontos que eu enxergo como o Corinthians tem como positivos, que a gente tem que tomar cuidado, e outros que eu acho que eles têm como negativos, que a gente pode aproveitar, né? Tentar aproveitar pelo menos. São coisas simples, separei até com edições, né? Só um risquinho ou outro quando a imagem é parada, lembrando que imagens, eu peguei jogos da Libertadores, obviamente não posso usar em vídeo, porque a Conmebol breca na hora, mas do Campeonato Paulista tem até alguns vídeos de uns lances e vocês vão ver, vou tentar explicar pelo menos, é claro. Eu vi algumas situações de jogo, né, do Corinthians, assisti até, tipo, por exemplo, tem um lance contra o Noroeste, que eu vou mostrar daqui a pouco lá, que eu tinha assistido o jogo na ocasião, e eu lembrei desse lance, falei, puta, é um lance interessante, e é meio óbvio até porque é um lance de gol, né, tem alguns lances aqui que não são de gol, mas que são de perigo e que mostram um padrão, né, um padrão que se repete e que a gente tem que tomar cuidado, mas enfim, é isso. Eu inclusive não quis ver nada sobre a semifinal ainda para assistir propriamente só falar. Por exemplo, eu tô gravando, são 5 em ponto da tarde. O Santos treinou, acho que era 4h30 hoje. Ou tá treinando pelo menos, não sei, né? Deve estar treinando ainda. Então eu nem vi se tem apuração de escalação, nada. Realmente não quis ver, porque eu queria explicar minhas ideias e falar até o que eu faria de diferente. Não assisti nenhum vídeo sobre isso e tal. Enfim, depois eu, claro, vou ver tudo com muita calma. Até já aproveito para explicar uma coisa que eu tô até pretendendo fazer um vídeo sobre isso, mas mais uma vez, infelizmente, provavelmente não estarei lá porque a FPF se recusa a me credenciar para a partida. E aí eu venho aqui choramingar todas as vezes, né? Coisa chata, porque estive 2023 inteiro, 2024 inteiro, 2022 até fui em alguns jogos, na época estava fazendo pro Esporte por Esporte algumas partidas, não consegui em todas, enfim. E é uma grande lástima que gente que não liga pro Santos, bem da verdade, gente da grande mídia que consegue credenciamento, gente de canais que não são frequentes, canais com muito menos relevância, com todo respeito, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas canais com muito menos relevância, e essa é a explicação que a FPF dá, a relevância. Mas tem gente que tem menos relevância e tá lá, mas enfim, eu vou qualquer dia, provavelmente até por esses dias aí, eu vou fazer um vídeo para vocês explicando, para criticar essa palhaçada que é essa Federação Paulista de Futebol. Mas tudo bem, ainda tô enchendo o saco ainda de algumas pessoas de lá, mas é muito difícil, mas tudo bem, né? Eu já reclamei o de sempre. Como eu disse, depois eu faço um vídeo para vocês explicando até. Agora vamos lá. Eu vou começar acho que com os pontos que o Santos tem que tomar cuidado. E inclusive, ele é muito óbvio, porque a gente sofreu com isso e no jogo da fase de grupos, né? Fase de grupos, a fase regular, enfim. Aquele jogo que foi 2-1 pro Corinthians lá. Que o Corinthians tem jogadores de muita qualidade que atuam por dentro, né? No maior padrão, né? Da maior repetição de escalação do Corinthians, é aquele 4-4-2 com o losango no meio, né? Aí você pode chamar de 4-1-2-1-2, enfim, se você quiser, mas normalmente uma linha com 4 jogadores. No meio, você normalmente tem o Martínez, né, o venezuelano, que até estava machucado, parece que está voltando, não sei se vai jogar, mas naquele jogo, por exemplo, atuou o Ranieri ali, né, também, junto com o Martínez, porque o Breno Bindon estava fora. Com todo mundo à disposição, normalmente é Martínez no meio, na direita é o Carídio, que para mim é um dos principais jogadores do time, é um jogador silencioso, né, não aparece tanto em gols e tudo mais, mas é muito importante para o funcionamento do time. O Breno Bindon na esquerda e o Garro no meio como meio armador, né? Em alguns momentos já foi também o Memphis esse meio armador, e aí o Corinthians jogou com o Yuri Alberto e Romero na frente, né? Também acho que não vão usar isso, acho que eles vão com o time principal, né? O Garro e na frente Yuri e Memphis, mas levantando essa hipótese aqui. E aí eu até coloco esse lance do gol, né? Do Corinthians contra a gente, mas por que é importante analisar, né? Para além do gol da falha do João Basso, vocês podem perceber como o Garro recebe do Mateuzinho, né? E nem Pituca e nem Rincon vão dar um bote, né? Eles cercam de longe, o Rincon até chega perto, mas o Garro tem muito tempo para parar, dominar essa bola, olhar para a área, e ele vê com muita tranquilidade o Memphis entrando nas costas do João Basso. E aí, claro, a questão do ataque ao espaço, tem um jogador do Corinthians que faz isso muito bem, mas vou falar daqui a pouco, mas o Memphis também soube aproveitar, porque é um jogador que, até falei na live do trio, né, ele tecnicamente ele não é tão superior assim, eu acho, pelo menos na minha visão, claro, mas
para o nível do Brasil, e o entendimento tático dele é muito maior, né? Um jogador que atuou na Europa em grandes ligas a carreira inteira, né? Principalmente na Liga Espanhola, então tem um entendimento muito maior do que os jogadores aqui. Mas enfim, escapa com tranquilidade, né? E levanta, ajeita essa bola pro Yuri Alberto, que também se movimenta muito bem, escapa da zaga do Santos, que aí até eu disse no dia do pós-jogo, por isso que eu acho que o Zé Rivaldo dá uma dormida também nesse lance, mas o principal é o Basso. E faz um gol. Então, o que? Essa movimentação desses jogadores por dentro. Falta o Santos ser mais agressivo quando estiver nessa região ali intermediária, algum adversário estiver ali com essa bola. Especialmente, eu vou citar os dois que para mim são os maiores exemplos ali, o Garro e o Memphis. Também vou colocar agora a foto do Memphis, esse é print porque é na Libertadores, contra a Universidade Central, né? O Memphis atua um pouco mais por dentro ali, né? Saindo mais da área. E você vê, tá bem cercado, domina a bola, consegue ter uma velocidade de raciocínio muito rápida, né, para driblar o jogador, e depois ele dá um drible e consegue puxar muito bem e girar, né, para frente. E ele vê o Matheus Bidu entrando, acerta um bom passe, uma verdadeira assistência. O Matheus Bidu tem muita tranquilidade para invadir e bater pro gol, faz o gol foi 2-1, acho, esse gol, né? Mas enfim, então o Santos precisa ter cuidado com essa bola por dentro. Essa liberdade que não pode dar para o jogador que estiver centralizado, seja ele o Garro, o Memphis ou até o próprio Carrillo. No caso do Carrillo, até eu nem separei nenhuma imagem nem nada, porque normalmente ele é um volante que é um volante que joga pelo lado direito, cai até mais aberto em alguns lances de ataque, mas tem que prestar atenção nele assim, mas é um jogador que cai pelo lado direito, mas também circula bastante. Ele pode até fazer o primeiro volante em alguns momentos do jogo, pode jogar pelo lado direito mais aberto mesmo, jogador de uma capacidade física muito grande e tem uma visão de jogo também muito interessante. É um perigo também por esse lado ali. Talvez o Pedro Caixinha possa pensar no Escobar fechando mais por dentro ali para impedir essas subidas. Não sei também, porque o Mateuzinho também é um lateral direito ofensivo, então o Santos tem que realmente tomar cuidado ali. É um time com algumas qualidades e eu separei principalmente essas duas aí que eu acho que são... precisam ter um pouquinho mais de atenção. E a última é sobre o Yuri Alberto, tá? O Yuri Alberto que tem como a questão do atacar o espaço uma inteligência muito grande, tá? E aí até o pessoal brinca muito, né, com ele, que é sobre ele perder muitos gols e tal, mas é um jogador que se movimenta tanto a ponto de criar muitas chances para ele, né, e eventualmente acaba marcando, claro. Separei 3 prints do jogo contra a Universidade Central e um vídeo do jogo contra o Palmeiras. Contra a Universidade Central ele faz 2 gols, né? E o primeiro deles é justamente esse tipo de lance. É uma jogada muito bonita, inclusive, começa com uma virada de jogo do Martínez para o Carrillo. Como eu falo, o Carrillo lá na ponta direita com um ala mesmo, quase um ponta direita, enfim. Mas aí percebam o Yuri Alberto na área, até fiz esses risquinhos aí, besta só para vocês enxergarem. Ele está sendo marcado, né, de perto por um jogador, o outro está ali na sombra do Garro, mas na próxima imagem vocês vão ver. Esse segundo jogador acompanha também, ainda gruda no Yuri, enquanto o outro está um pouquinho mais para trás. O Carrillo leva para a linha de fundo, né, consegue escapar bem, e o Yuri já se desvencilhou um pouquinho, né? Mas no terceiro lance no terceiro print, né, perdão, que é o essencial. Ele já se livrou completamente dos dois zagueiros, tomou a frente e o Carrillo cruza para ele completa livre para o gol. Ou seja, e ele dá um passinho para trás antes de se desmarcar, né? Então é um jogador que se livra muito bem da marcação com as suas movimentações e ataca muito bem o espaço. Ele não fica lá paradão esperando a bola. E isso é muito difícil de ser marcado. O Santos vai precisar ter uma atenção nisso. Naquele jogo a gente não conseguiu, tanto que sofre o gol, 2 gols dele, né? Mas no caso, o primeiro é especialmente o lance disso, né? Ele escapa muito bem do João Basso, toma a frente e faz o gol com tranquilidade. E aí depois é um lance contra o Palmeiras, né? Ele faz o gol contra o Palmeiras até, mas esse não é o lance do gol, tá? É um lance que ele finaliza, vocês vão ver primeiro print, só para vocês verem. Acho que eu printei até no momento um pouco antes, mas ele tá tranquilo ali, passando. O Gustavo Gomes, se eu não me engano, o Gustavo Gomes está marcando ele. O Memphis dá uma travada, faz que vai tocar a bola na frente, e aí ele vê esse espaço e ataca com muita velocidade e acaba finalizando com perigo. Mas como eu mostrei o vídeo para vocês, o print para vocês, agora depois em vídeo, ele escapa com muita facilidade, ataca as costas do Gustavo Gomes e manda para a bela defesa do Everton, né? Então
acho que precisa muito tomar cuidado com esses lances do Yuri Alberto. Agora, dois lances, duas situações específicas, né, de que eu acho que o Corinthians tem muita dificuldade em marcar, que são... A primeira até encaixa um pouco na outra, mas é que essa é um lançamento. O Corinthians tem muita dificuldade em bola aérea, tá? E isso, eles já jogaram com várias duplas de zaga, né? João Pedro Tchoca e Félix Torres, André Ramalho e Kaká, Tchoca e Gustavo Henrique, o próprio Kaká e o Félix Torres também, enfim, todas têm esse problema, essa dificuldade. Em teoria, a dupla Félix Torres e Gustavo Henrique teria menos problemas com isso. E pelo que eu pude olhar e ver, quando joga os dois, acontece isso um pouco menos, mas ainda assim acontece. Contra o Barcelona de Guayaquil, por exemplo, é um gol de cabeça que é anulado, que o jogador estava realmente impedido, mas o Gustavo Henrique faz pênalti nele, né? Então se fosse para anular, teria que marcar o pênalti, mas tudo bem, deixa pra lá. Sai um gol assim, que é o ataque às costas no levantamento na área. Esse é o lance da Universidade Católica, da Universidade Central, acaba terminando pelo chão, mas pense também nos levantamentos. Eu nem separei os cruzamentos porque são muitos, tá? Por exemplo, a própria Universidade Central, um segundo gol, é um gol de cabeça que a zaga não consegue tirar. Esse não é nas costas, tá? É um cruzamento aberto, mas a zaga não consegue tirar, e o Hugo sai um pouquinho mal do gol. Contra o São Paulo, naquele 3-1, vitória do São Paulo no Morumbi, o primeiro gol do Lucas, ele sai muito livre no meio da área também, e a zaga do Corinthians dá uma dormida, ele escapa do Kaká com um pouco de facilidade até. Tô tentando pensar em outros aqui, mas tem alguns, tá? E esse do Universidade Central é uma bola lançada na área, pro camisa 8 aqui que tá na direita, e o outro jogador que faz o gol, ele vê o espaço livre e ataca com muita tranquilidade, porque os dois zagueiros foram marcar os dois jogadores lá da área e tinha pouca gente dentro da área, né? A maioria tava fora, então no segundo print dá pra ver como ele entrou naquele espaço, saiu completamente livre, o cruzamento bem rasteiro e ele faz o gol. Então, acho que essa questão da bola aérea no geral, tá? Mas principalmente quando ela vai nas costas do defensor, o Corinthians tem muita dificuldade para defender. E o último, que é esse lance aqui, que é um gol, eu estava assistindo esse jogo, é o gol do Noroeste, né? O Corinthians vence esse jogo por 2-1, mas o ataque às costas da defesa também pelo chão. Por quê? Quando a linha do Corinthians está um pouquinho mais alta e uma bola em profundidade, uma bola de fundo, os zagueiros têm um pouco de dificuldade, não tem nenhum zagueiro tão rápido, o João Pedro Tchoca talvez seja um pouquinho, mas por ser um menino da base, né, que acabou de subir, então talvez não tenha toda essa confiança. Fez um pênalti, inclusive, meio besta na Libertadores, porque o jogador do Barcelona bate a bola para a linha de fundo, não ia ter mais campo, a bola ia sair, ele vai lá e derruba o cara. Mas enfim, então essa bola, ela passa, e a dificuldade que eles têm quando a bola vai nas costas e eles não estão com o corpo perfilado para trás, né, eles precisam virar ainda para correr, seja qualquer um dos zagueiros, eles têm um pouco dessa dificuldade, tá? E especialmente até o André Ramalho, por exemplo, é um zagueiro um pouco mais pesadão, tem muita dificuldade no 1 contra 1 também. O gol do São Paulo, por exemplo, do Lucas, ele sai driblando com uma facilidade incrível. Tudo bem que o Lucas é um jogador muito rápido, né, habilidoso e tal, mas ele sai driblando com uma facilidade incrível. Ele passa do Kaká e do André Ramalho com dois cortes assim, né, um pra cá e simples. Mas enfim, esse é o lance. O Cicinho, aquele mesmo que jogava por aqui, manda esse belo passe, um passe maravilhoso inclusive, né? E ele vê bem a infiltração ali, o jogador do Noroeste que fez o gol, perdão, não vi quem era, ele vê o espaço, ataca bem e consegue concluir em gol com muita velocidade, né? Então, valeu a pena também ele observar esse espaço, né, que tem, que os dois zagueiros deixam ali, e ele ataca muito bem, acaba fazendo o gol. Então, o Corinthians tem essa dificuldade também. Então, acho que são pontos aí que o Santos pode tentar aproveitar. Mas é isso. Esqueci de falar de né? Falei sobre a bola aérea defensiva, que o Corinthians tem uma certa dificuldade, mas a ofensiva também tem um cara que, até falei aqui um problema dele, que é o André Ramalho. Ele tem um jogo aéreo bem interessante no lado ofensivo, ganhou alguns duelos, já não sei se chegou a fazer gol, mas os jogos que eu assisti ao vivo e hoje buscando estudar, ele conseguiu boas cabeçadas que os goleiros fizeram boas defesas. Tem uma do Everton contra o Palmeiras também, espetacular a defesa. Tem uma do Rafael contra o São Paulo, que é uma boa defesa, enfim. Então, vale a pena prestar atenção também, tomar um pouquinho de cuidado aí. Mas é isso. A gente espera que dê tudo certo nessa semifinal. Jogo difícil, com certeza, mas eu acho que o Santos tem sim condições de passar. Como eu falei, não falei de escalação. Rapaz, antes de finalizar isso, essa questão do ataque às costas do Corinthians, ao ataque ao espaço ali que a zaga deixa, é uma situação interessante para um atacante móvel, um pouco mais rápido.
talvez seja o caso de começar com o David Washington ou o próprio Tassiano. Eu, sinceramente, iria com o David e deixaria o Tiquinho para o segundo tempo. E não é nada falando porque o Tiquinho não aproveitou aquela chance no primeiro jogo, porque ele realmente não foi bem naquele jogo da fase de grupos, mas acho que foi uma ocasião. Até porque, por exemplo, os passes do Zé Ivaldo que estavam rasgando e entrando pelo meio, se o Tiquinho tivesse acertado, a gente dava uma acelerada na transição bem interessante, que o Corinthians estava com muita dificuldade de defender transição aquele dia. E até no geral tem um pouquinho, mas eu acho que isso não foi um problema tão grave ao longo da temporada, por isso que eu não coloquei. Mas esse ataque às costas, que é uma coisa que acontece muito, por exemplo, quando o Neymar prende, dá uma segurada, espera alguém avançar, libera um zagueiro que dá um salto para frente e abre um espaço, falta de repente alguém fazer esse facão mais rápido, alguém atacar esse espaço, e esse alguém para mim poderia ser o David. Acho que seria uma alternativa interessante para esse jogo, o David começar como titular. Sei que é difícil mudar o time e tudo mais, mas puramente uma questão de característica, e aí você teria um Tiquinho para o segundo tempo, não sei, puramente também uma opinião, uma avaliação minha que pode estar errada, evidente. Mas é isso, acho que a gente tem condições de avançar, acho que o Corinthians é favorito sim, o histórico recente deles lá é muito bom, né? Não perdem lá na Arena desde 2024, em junho, né? Então, assim, faz tempo, o histórico deles contra a gente lá é amplamente favorito, só vencemos 2 vezes, nós já perdemos 10, infelizmente, mas ainda acho sim que temos condições de avançar. Amanhã a gente volta, tomara que classificados para a final. Valeu, pessoal.